2 mais 2 é igual a... Como assim é 4? E aí, mais uma resenha de um livro clássico e atemporal que está sendo bem discutido ultimamente, já que está chegando o dia da eleição e um dia depois é o Halloween. Eu pensei, que livro discute a política e o medo ao mesmo tempo? Aí eu pensei em 1984, de George Orwell. Olha, é muito interessante. Eu já li esse livro faz tempo, mas eu estava devendo fazer resenha desse. George Orwell é o mesmo autor de Revolução dos Bichos e outros livros aí. Nem é o nome dele, é o pseudônimo. O nome dele é Eric Arthur Blair. Ele foi um jornalista, escritor, já foi um ex-soldado. E o que ele fala aqui é de um regime totalitário em Londres. Londres, na província da Oceania. Até os continentes mudaram de nome. São 3 agora: Ex-Américas, Oceania e esqueci o outro. Enfim, foca a história do Winston, que é um trabalhador exausto de viver o governo hipócrita e odioso do grande irmão, que é o Bambambam, o governador disso tudo. E ele tenta viver seu romance aliviante com a Júlia. Um romance proibido, mas de qualquer forma ele continua. Ele já sabe que ele está perdido, vai morrer. O porquê de 1984 ser tão famoso é porque ele é muito análogo à realidade. Como tem características aqui, a condição disso aqui, acontece na vida real. Tipo a censura, a memória seletiva, a militância, o monitoramento constante das câmeras, o excesso de informação que o governo tem pela tecnologia que você usa e guerras. Coisas que têm tornado fechadas pessoas para não pensarem além do que está acontecendo. E apesar de ser uma sociedade exagerada, o sistema é exagerado, mas tem muita coisa que vem acontecendo agora. É bem interessante como os pilares da sociedade que o Winston vive. Eles têm nomes irônicos. O Ministério da Verdade, onde o Winston trabalha, ele é responsável pela reescrita da história, de como tudo tem que estar de acordo com o que o grande irmão fala e como a história favorece a ele. Então, eles alteram a história para estar tudo de acordo com o planejado e todo mundo acredita. Por exemplo, um dos exemplos mais listados, ditos aqui, que a Oceania esteve em guerra com a Eurásia e de paz com a Lestácia. São os países aí. Aí, de um dia para o outro, é o contrário. Ele está de guerra com a Lestácia, eu acho que foi o que eu falei, e de paz com a Eurásia. E todo mundo acredita. Você vai olhar o jornal, a história, tá tudo de acordo. Sempre foi assim. Você não tem como discordar. O outro é o Ministério da Paz, que é responsável pela guerra, o armamento. É a polícia do pensamento que entra em... que é uma guarda para pessoas que são contra o grande irmão, com ideias antipatriota. E o amoroso Ministério do Amor, que é responsável para você voltar a amar o seu país, amar o grande irmão e aceitar como as coisas são. Muito bom. Todo mundo quer estar lá. Não. Pois é chocante como as coisas funcionam. Outra, eles investem muito no Ministério da Verdade a limitação da linguagem. Eles criaram a nova fala, a nova língua, que limita o vocabulário para as pessoas não pensarem grande, para não pensarem além. Por exemplo, mal. Tem uma palavra para mal, que é não bom em nova língua. Excelente.
muito mais que bom. Eles limitam muito e todo ano eles aumentam o dicionário da nova fala, o que limita muito a liberdade de expressão. E nessa realidade tão pesada, tão odiosa, que até os vizinhos olham com indiferença para você, você é constantemente vigiado. Até no seu quarto tem uma teletela, que é tipo uma televisão, vigiando você, sabe o que você vai fazer. E deixa o Winston exausto. Ele se sente o último homem da Europa. Esse era o título alternativo para 1984. E porque ele sabe, ele tem memória, ele sabe do que aconteceu ontem. E não tem ninguém com quem compartilhar. Se ele compartilhar, ele é evaporado. Evaporado como se ele nunca tivesse existido. Ninguém vai falar dele. Não vai ter nem prova que ele existiu. E até ele sabe que não consegue esconder sua indiferença. Quando ele percebe, ele estava anotando pro seu diário, no seu diário, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão. Ele ficou com um arrepio na espinha. Daí ele começou a se rebelar aos pouquinhos, se envolvendo com a Júlia, amante dele, que é da Liga Antissexo. É engraçado, mas ao mesmo tempo sério, porque eles acreditam que o sexo, se não for usado para ajudar a pátria, é um crime de pensamento. Ou seja, você só está pensando para você. É má ideia. É má ideia. Aí você é evaporado. A relação entre os dois é bonita, é um alívio com os dois, porque eles sabem, eles têm memória das coisas, eles sabem que essa sociedade é imunda, é horrível. Eles já sabem que vão morrer, mas mesmo assim eles continuam. Não vou mentir, é triste. A leitura pode ser interessante, mas não vou mentir que também que tem partes que são maçantes. Tipo, quando o Winston pega o livro para entender um livro proibido, para entender um dos slogans da Oceania. Deixa eu ver qual é. Peraí. Esse aqui, ó. Os 3 slogans do Ministério da Verdade. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ele entende tudo isso no livro. E essa parte é chatinha, mas é boa. Porque ele explica que se o governo disser que 2 mais 2 é igual a 5, as pessoas vão acreditar. E ai de quem duvidar da matemática. Tem várias adaptações desse 1984. Tem um filme do mesmo ano que é bem fiel ao livro. Tem outro que é de 59, mas eu não gostei. Eu olhei o Winston do filme e ele tá um galã comparado ao Winston do livro, que tá todo acabado. E é isso. Eu recomendo bastante ler 1964 para entender mais, porque é tão famoso. E é uma distopia triste. Fiquei com o coração partido no final. E é isso. Curta o vídeo se gostaram, compartilhe com os outros, se inscreva se não está inscrito. E se quiser comentar algo sobre o livro, uma coisa que eu não percebi, claro, tem muita coisa que eu não percebi, eu admito. Mas que pode ajudar a agregar a leitura. Que dá para tirar muita coisa boa nisso aqui.